É verdade, irmão Zé. Nós temos aqui, olha, calvinismo versus arminianismo. Você disse uma verdade aí irrefutável, não só o irmão Zé, mas o irmão Lourenço. Parabéns, viu? Irmão Lourenço, o irmão Zé, o irmão Diego, o irmão Severino. Vocês falaram uma verdade aí inquestionável. Os 5 pontos do calvinismo não foram escritos por Calvino, assim como o calvinismo não foi escrito também por Calvino. Entendeu, irmão Zé? O calvinismo ele é uma vertente do catolicismo, certo? Né? É uma vertente do catolicismo. Entendeu? Tem as raízes históricas no catolicismo, assim como o luteranismo. Né? Mas antes da gente falar sobre os 5 pontos, irmão Zé, do calvinismo, eu quero perguntar quantos minutos nós temos? 18 minutos para uma aula de teologia. Então vamos fazer um resumo de um resumo, né? Vamos dar somente uma pincelada nos 5 pontos do calvinismo. E você já sabe que essa corrente de teologia é voltada para reflexão, para análise, não é imposição, que não tem nada a ver com dogmas, com pressupostos e postulados de igreja. Entendeu? Essa linha de teologia, por ser uma junção de teologia e filosofia, o nível é bem mais elevado. É uma contraposição a todo tipo de alienação, de dogmatismo, de dominação. Entendeu? Então você é que vai fazer a inferência, a gente faz a exposição daqueles dois pensamentos, do pensamento calvinista e do pensamento arminianista, e você é que vai fazer a sua inferência. Onde está a verdade absoluta com relação à soteriologia? Quem fala a verdade, o calvinismo ou o arminianismo? Né? Quem está com a verdade? Né? O calvinismo ou o arminianismo? Olha, os 5 pontos do calvinismo, irmãos, ele tem as suas origens lá no século XVII da era cristã. Lá teve um concílio chamado Sínodo de Dort, um concílio na cidade de Dort, com o objetivo de discutir essas duas correntes de pensamento, o calvinismo e o arminianismo. E nesse concílio, o calvinismo ganha credibilidade, ganha notoriedade, ele se acende. Já o arminianismo não, ele ganha descredibilidade, porque o calvinismo é considerado lá como semi-pelagianismo. Misericórdia, Sabe quem foi Pelágio? Pelágio foi um teólogo lá do 4º século. Como que é? Não, ele não foi expoente da salvação, não. Ele foi expoente do pecado. Ele fez apologia ao pecado, porque ele disse que o pecado é irreal, não existe, é engano da mente humana. E ele se contrastou lá com o grande pensador lá, né, Agostinho de Hipona, né, isso, grande teólogo, filósofo platônico, porque ele sistematizou e cristianizou o pensamento de Platão. Então ele pegou o pensamento de Platão, a teoria da caverna, e transformou na teoria da iluminação divina. Não é isso? O homem foi muito usado por Deus. Então, qual o primeiro ponto do calvinismo? É a depravação total. Então, pode sequenciar? Pode dar sequência? Pode sequenciar? Tá ok, então. Vamos ver, veja como é que está o aparelho de som. Então, o primeiro ponto do calvinismo é a depravação total. Depravação total. Mas existe base bíblica, existe fundamentação bíblica para este ponto do calvinismo. Romanos 3,26 diz que todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então existe base bíblica para este ponto. Só que para o calvinismo, o homem depravado, o seu entendimento está obscurecido. Ele perde a capacidade de vislumbrar a grandeza de Deus, de discernir as coisas de Deus. E ele não tem vontade própria, ele não tem livre-arbítrio. Porque o calvinismo trabalha basicamente com o monergismo. Mono quer dizer só. Se Deus não age conjuntamente, ele age só. Então é o homem que Deus predeterminou antes da fundação do mundo, que elegeu e predestinou. Este homem que vai ser alcançado pela graça de Deus. Entendeu? Já para o arminianismo, não. Já para o armínio, não. O homem tem um livre-arbítrio. Deus respeita o livre-arbítrio do homem, Deus respeita a vontade própria do homem. Então o arminianismo trabalha basicamente com o sinergismo. Sinergismo é uma ação conjunta, é Deus agindo conjuntamente com o homem. Entendeu? E o segundo ponto do calvinismo é a eleição incondicional. Para o calvinismo, a eleição do homem
é incondicional. Já para o arminianismo, não. A eleição é condicional. O outro precisa arrepender, precisa confessar, precisa se converter para Deus purificar, justificar, salvar, entendeu? Então a eleição, ela é condicional, depende do homem também. E o terceiro ponto do calvinismo é a expiação limitada. Porque Cristo se submeteu ao sacrifício expiatório. Então o sacrifício dele foi um sacrifício expiatório. Ele morreu para expiar os pecados do homem. Entendeu? Para expiar. Só que essa expiação é limitada, é restrita a um grupo. Já para o arminianismo não. Essa expiação, ela é irrestrita. Ela abrange a todos os homens, ela é universal. Entendeu? Ela é ilimitada. A Bíblia diz que Cristo se submeteu ao sacrifício do Calvário. Não é isso? Para expressar o amor de Deus. O amor de Deus. Então, se Deus é amor, se esse amor é grande, como que o sacrifício pode beneficiar um grupo e outro não? É algo até difícil de você assim conceber. Não é isso? Conceber como um Deus de amor, de grandeza, de misericórdia pode designar o seu filho a se submeter ao sacrifício a favor de uns e a outros não. Entendeu? E o quarto ponto do calvinismo é a graça irresistível de Deus. Entendeu? Porque a Bíblia diz em Tito 2,11 que a graça manifestou trazendo salvação a todos os homens. Então observa que a graça ela é multifacetada. Né? Ela é multiforme e abrangente. Entendeu? Ela manifestou em Cristo, salvando a todos os homens indistintamente. Mas para o calvinismo, essa graça ela é irresistível. Como assim, irmãos? É irresistível. Porque o homem está predestinado na concepção calvinista. Ele está eleito e predestinado um grupo, o outro não. E o grupo que está predestinado e eleito e predestinado para a salvação, não tem como ele não, cedo ou tarde ele vai ser alcançado pela graça. E quando ele for alcançado pela graça, ele não pode resistir, porque ele não tem vontade própria, ele não tem livre-arbítrio. Observa que nessa visão calvinista, existe até uma força coercitiva que atua sobre o homem, levando ele a fazer mesmo que ele não quer. Já para o arminianismo, não, a graça é irresistível. O homem pode resistir à graça. Agora vamos analisar esse ponto do calvinismo. Vamos fazer um paralelo entre o calvinismo e a teologia paulina? Vamos lá? Me acompanha rapidinho. Viu, meu Zé? Estou correndo, viu? Estou correndo. Não sei se você está dando para vocês assimilarem. Quando Paulo escreve às igrejas da Galácia, ele escreve a um grupo de irmãos que estavam se deixando sucumbir pelas influências do legalismo e do dogmatismo judaico. Ele fala assim, irmão, vocês que se apegam às obras da lei, aos preceitos da lei, da graça vocês caíste. Vocês caíram da graça. Não está escrito exatamente assim no texto, eu estou fazendo uma parafrase, eu estou parafraseando. Mas observa que de acordo com a teologia paulina, o homem pode cair da graça. Quando ele fala cair, não cair literalmente, ele está usando uma figura de retórica. Isso não é cair literalmente. É cair no sentido espiritual. Ou seja, o homem pecou contra Deus e ele cai da graça. Então, de acordo com o calvinismo, a graça é irresistível. Mas de acordo com a teologia paulina, a graça é resistível, não pode resistir. Então o que é que Paulo quis dizer? Que o homem tem vontade própria. Vocês não estão entendendo? E o último ponto aqui do calvinismo é a perseverança dos santos. Quando a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Veja, irmão, aquele que persevera e o que não persevera. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Existe aí uma condicionalidade. Qual é a condicionalidade? É a perseverança. Que aí não é Deus agindo só, ele está agindo com o homem. É sinergismo. É o homem perseverando e Deus sustentando o homem. Entendeu? Aquele que perseverar. E aquele que não perseverar vai cair da graça, vai perder a salvação. Irmãos, os sistematizadores do pensamento de Calvino, né? Nem todos eles falaram a verdade sobre Calvino, não. Falaram coisa que Calvino não falou. Porque todo sistematizador é pragmático. Ele, ao interpretar, ao sistematizar o pensamento de alguém, ele comete as distorções, né?
as deturpações e até as interpolações. Aquele pregador famoso, John Piper, ele chegou a dizer nos seus escritos, que até nas suas pregações, que Calvino disse que existem dois grupos, um predestinado para o inferno, outro predestinado para os céus. Será que Calvino falou de fato isso? Ou isso é uma interpolação? Aquele sociólogo, né, um proeminente sociólogo, né, um grande pensador, Max Weber, no seu grande clássico, a obra protestante, o espírito do capitalismo, ele baseia no pensamento de Calvino, quando ele escreve a ética protestante, o espírito do capitalismo. Então, para Weber, Calvino disse que a maior evidência de quem está predestinado para a salvação é o sucesso profissional. Não é isso? E a maior evidência de quem está predestinado para o inferno é o insucesso, é o fracasso profissional. Mas será se os sistematizadores do pensamento calvinista, será se eles foram direto a Calvino? Será se eles reportaram a fonte primária ou a fonte secundária? Me parece que muitos deles foram aos puritanos. Ou seja, eles interpretaram Calvino, eles sistematizaram o pensamento de Calvino a partir dos puritanos. Aí surgem as distorções, né? As deturpações. Existe aquele pensador, né? Ele foi um grande pensador de fato, mas ele foi discípulo de Calvino. Como é o nome dele, irmão Zé? Teodoro de Beza. Então estou correndo o máximo possível aqui, estou correndo. Teodoro de Beza, né? Teodoro de Beza, ele foi um discípulo e um sucessor de Calvino. Teodoro de Beza trabalha o conceito de lapsarianismo. O que é o lapsarianismo? Vamos tentar aqui explicar, né? A palavra lapso significa queda. Queda. Aí Teodoro de Beza, ele divide os calvinistas em dois grupos, em duas vertentes. O infralapsarianismo e o supralapsarianismo. Então, para Beza, o supralapsariano é aquele grupo que crê que antes da queda, Deus predeterminou o homem para a condenação, uns para a condenação e outros para a salvação. Antes do homem cair. Mas isso não é desumano? Isso não é até ilógico, irracional, inconcebível? Um Deus de amor, um Deus tão grande, antes da queda, antes do pecado, ele predestinar um grupo de pessoas para o inferno? Não é isso? Antes da queda, antes do homem cair. Já o infralapsarianismo, ou infralapsariano, crê que Deus predeterminou o homem para o inferno e outros para a salvação depois da queda do homem, depois do pecado. Então você observa um antes e um depois. Essa é basicamente a teologia de Teodoro de Beza. É a queda antes ou depois. Antes ou depois. Porque o calvinismo trabalha basicamente com soberania de Deus. Mas a soberania de Deus é muito mal interpretada pelo hipercalvinista. Viu? Ele sabe o que significa a palavra soberania? Já o arminianismo trabalha muito com a presciência de Deus, que é um conhecimento prévio. Não é isso? Ou seja, prévio. O que é predestinação? Predestinação é estabelecer um destino previamente. Então são dois destinos previamente estabelecidos por Deus. Um para condenação, um grupo para condenação e outro grupo para salvação. Então essa é a base de toda a teologia calvinista. Eu estou dando somente uma pincelada, viu? Que o arminianismo é muito vasto. Estamos aqui diante de um assunto muito amplo, muito vasto. Eu estou dando só uma pincelada, porque o irmão Zé falou. Quantos minutos, irmão Zé? 5, então já estou terminando. Então eu vou até fazer um corte aqui. Então, para entender melhor essa questão do calvinismo e arminianismo, a gente precisa entender um pouco de dois atributos que são incomunicáveis. Os atributos incomunicáveis são aqueles que, através deles, Deus não se comunica com o homem. Como, por exemplo, a soberania de Deus. Por isso que é mal interpretada a soberania, a presciência de Deus e a sua intemporalidade e atemporalidade. Então, esses dois atributos, que Deus é intemporal e atemporal. E através desses atributos, Deus não se comunica com o homem. Através desses atributos. Entendeu? Então, por ele ser um ser intemporal e atemporal, é por isso que existem muitas teologias especulativas. Entendeu? Existe muitas teologias que são verdadeiras heresias. Entendeu?
Porque Deus, ele não está limitado nem pelo espaço e nem pelo tempo. A Bíblia não diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, não. A Bíblia diz que, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, porque ele é atemporal. Ele não se limita pelo espaço e nem pelo tempo. Ele não tem noite nem tem dia. O seu tempo não é o tempo do homem, não é o tempo cronológico. O seu tempo é o kairos. É o tempo enigmático, é o tempo indecifrável, é o tempo de Deus. Isso que os sistematizadores aí, os calvinistas, precisam entender. Precisam entender. Por isso é que Anselmo de Cantuária diz que ele é tão grande, mas tão grande que ele é inadjetivável. Inadjetivável, porque ele é infinitamente maior do que a mente humana possa imaginar. Irmãos, concluindo, como compreender bem essa questão de arminianismo e calvinismo? Então você observa que o arminianismo trabalha basicamente com livre-arbítrio, com a vontade própria, com a ação humana. É sinergismo, Deus e o homem. Já o calvinismo não, é monergismo, Deus age só. No calvinismo não existe vontade própria. Mas o hipercalvinista, irmão, tem o hipercalvinista é aquele que exacerba, é o exacerbado, que tem toda a semelhança com o fatalismo filosófico. Na filosofia fatalista, o destino do homem já está previamente estabelecido, pré-determinado, pré-ordenado. Então o homem se robotiza, então isso isenta o homem até das suas responsabilidades sociais. É isso, porque eu não posso fazer o bem a uma pessoa que não vai contribuir com a minha salvação, sendo que Salomão disse que um ato de amor cobra uma multidão de pecados. Entendeu? Uma multidão de pecados. Tu só observa o arminianismo e o calvinismo. E para a sua melhor compreensão, esse texto, meu irmão, que você falou, para a sua melhor compreensão deste assunto, deixa-me ler um texto aqui. Não, um minuto só para ler esse texto aqui, tá? Um minutinho só. Romanos capítulo 8, versículo 23. Paulo diz assim, olha, 8, 23 de Romanos, ele diz, olha, nós que somos as primícias do Espírito Santo, estamos gemendo muito, esperando. Gemer o que é sofrer, ansiedade. Estamos ansiosos, né? Esperando ansiosamente a adoção, a saber, pela redenção. Paulo diz lá em Efésios 1:5 que nós fomos predeterminados por Deus para a adoção de filhos. Mas Pedro diz que nós somos gerados de novo pela semente. Quem é gerado não é adotado. Então, como entender essa questão da adoção e geração? Paulo é bastante esclarecedor aqui, muito elucidativo. Ele aqui é de uma genialidade tremenda. Então, atente aqui para a exégese do texto. Porque o texto é autoexplicativo. Ele diz aqui, olha, o que é adoção de filho? O que é adoção? Ele diz aqui, a adoção de filho é a redenção do corpo pela ressurreição. Aí ele diz que Deus transformará o corpo abatido para ser conforme um corpo glorioso. Isso é redenção. E a redenção ele coloca aqui como o apogeu da vida cristã. Existem neste corpo muitas riquezas insondáveis e imperscrutáveis. E na redenção do corpo, pela ressurreição, é que nós vamos vislumbrar melhor essas grandiosidades, essas riquezas insondáveis. Está entendendo? Ele coloca aqui, ó, o que é adoção. O que é adoção? Ele explica bem que a adoção é redenção do corpo. Porque o corpo vai ser redimido, esse corpo mortal, corruptível, vai ser transformado num corpo em glória. Isso é o máximo da vida cristã. Isso é o apogeu das revelações de Deus. Entendeu? A redenção do corpo pela ressurreição. Que Deus em sua graça, irmão, se